Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão de número 43, ela foi retirada da prova do Enem de 2016 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. O benzeno, o importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico, sobre altas temperaturas conforme a equação química 3C2H2, que forma C6H6. A energia envolvida neste processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Temos aqui duas equações com seus ΔHs. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol do benzeno é mais próxima de... Temos aqui algumas opções. Nessa tela você pode pausar e tentar fazer sozinho, e na próxima vamos à resolução. E vamos à próxima tela. Nessa tela eu destaquei algumas coisas importantes que orientam a resolução da questão, que são, por exemplo, que essa daqui é uma reação de trimerização. E essa reação de trimerização você não tem no ΔH. Além disso, o texto nos conta aqui que você pode calcular o ΔH dessa reação utilizando essas outras duas etapas. Essas duas etapas que estão aqui são etapas que nós vamos chamar de equações manipuláveis. E essa equação que a gente não tem o ΔH, a gente vai chamar de equação desafio. Então temos aqui, equação desafio é aquela que eu calculo o ΔH, equação manipulável é aquela que eu tenho o ΔH. E a pergunta é, qual é a variação de entalpia do processo de trimerização dessa reação sem ΔH? Quando você termina de ler esse enunciado, você percebe mais uma questão de termoquímica. Agora nós vamos começar a montar a resolução um pouco mais detalhadamente. Como é que fica isso? Olha só, primeiro de tudo eu tenho que focar, esse é o meu objetivo, esse é o meu desafio, essa é a minha equação de desafio, é dela que eu tenho que calcular o ΔH. Para isso, o exercício forneceu para a gente duas equações manipuláveis. Essas duas manipuláveis que estão aqui, eu coloquei aqui, eu vou olhar para o meu desafio e olhar para a manipulável e ver qual é a coincidência entre eles. E quando eu olho C2H2, eu encontro o C2H2 aqui também. Eu observo que está do lado correto, do lado dos reagentes, mas da quantidade não está correta. O meu desafio é de 3 C2H2. A manipulável só tem 1. Qual é a nossa estratégia, então? Vamos pensar. A nossa estratégia será multiplicar a equação química por 3. Multiplicando a equação química inteirinha por 3, eu fico, olha só, com 3C2H2. Como tinha 5 sobre 2, fica 15 sobre 2 de O2. Tinha 2 CO2, ficam 6 CO2. Tinha 1 H2O, ficam 3 H2O. A equação de baixo, quando eu for procurar a substância coincidente, é o C6H6, tem aqui também, mas ela está do lado errado na manipulável. Para ela chegar no objetivo, para ela chegar na minha equação de desafio, eu vou inverter essa equação. E quando eu inverto, quem está no produto fica nos reagentes, quem está no reagente fica no produto, e ficou assim. 6CO2, 6CO2. 3H2O, 3H2O. C6H6 está aqui, 15 sobre 2O2. Com as duas equações manipuladas, elas eram manipuláveis e agora elas estão manipuladas, você vai somar as equações. E as substâncias que estiverem no produto e nos reagentes, você pode cortar. Então, cortando, olha só. Cortando primeiro 6CO2, porque está nos reagentes e nos produtos, em equações diferentes. Outra coisa que você pode cortar aqui são as 3 moléculas de água, aqui e aqui. Você também pode cortar 15 sobre 2 de O2. Depois de cortar tudo isso, olha o que sobrou para você. 3 C2H2 e 1 C6H6. Sobrou para você sua equação objetivo. Sobrou para você o seu desafio. Exatamente a equação que você estava procurando no ΔH. Quando você soma as etapas e chega no seu desafio, significa que tudo o que você fez foi correto. E o que você fez foi multiplicar a primeira por 3 e inverter a segunda. E assim como fizemos com a equação, faremos com o ΔH. Olha só, a primeira então multiplica por 3, o ΔH era 310 negativo, você multiplica por 3, vai dar menos 990. A segunda era menos 780, você teve que inverter, então você inverte o sinal, passa a ser mais 780. Então agora você tem menos 930 mais 780, seu procedimento é, junto o ΔH, mantém o sinal do maior, o maior número é negativo, o sinal do maior, faz a conta e você vai chegar em menos 150 quilocalorias. Isso nos dá a alternativa correta, a letra B. O mapa mental que eu vou construir aqui é uma espécie de estratégia para montar um exercício
de lei de Hess, que era o que a gente acabou de resolver. Para montar um exercício desse tipo, um exercício de lei de Hess, você tem que entender que o enunciado sempre te fornece um desafio e algumas manipuláveis. As manipuláveis eram aquelas duas que você tinha o ΔH, o desafio era a trimerização. Bom, sabendo que você tem manipuláveis, sabendo que você tem um desafio, você vai fazer estratégias nas equações manipuláveis para atender a equação desafio. O que é isso? O que são essas estratégias? O que eu fiz no nosso exercício foi, eu tripliquei a primeira, eu inverti a segunda, mas lembrando que você pode inverter, triplicar, dobrar, dividir por 2, qualquer que seja a estratégia que você faça para chegar na sua equação desafio. Toda ação feita na equação, você deve realizar também no ΔH. Então, toda ação executada nas equações, repita no valor do ΔH. Inverteu a equação? Inverte o ΔH. Triplicou a equação? Triplica a ΔH. Feito isso, some as equações, cancele substâncias coincidentes e você chega na equação desafio. Ou deveria chegar. Chegando na equação desafio, você chegou na equação correta que você tem que calcular o ΔH. Quer dizer que você fez tudo certo, quer dizer que você pode somar o ΔH e então, finalmente, você soma o ΔH modificado após a sua manipulação. Manipulou o ΔH, mudou o valor, soma os valores novos e aí você tem o ΔH da sua equação desafio. Bom, essa era uma questão de lei de Hess. Dentro da termoquímica, um modo de calcular o ΔH é calcular por lei de Hess. Você tem etapas com o ΔH conhecido, soma elas e chega no seu desafio. Esse é o fim dessa nossa questão. Espero que você tenha entendido essa questão e espero você também para a questão de amanhã. Até mais!